Então, pessoal, nós já temos pronto aqui o list view do livros activity e do autores activity. Pronto, mais ou menos o jeito de dizer, né? Na verdade, no livros activity ainda falta usar aquela informação do livro já lido, tá? Mas eu vou deixar isso para depois que a gente implementar aqui a parte da obra. Então agora é disso que se trata. Nesse vídeo, nós vamos partir aqui do livros activity. Nós temos o nosso layout. Quando a pessoa escolher um livro, tocando o dedo nele, a gente vai disparar a abertura dessa activity obra activity. Ok? O código dela aqui ainda está zeradão. E vamos começar aqui pelo livros. Eu tenho que implementar aqui um listener. Então vamos criar aqui set lv livros on item click. Vamos implementar o listener dentro desse método. Private void set lv livros on item click. E aí nós vamos fazer então set on item click listener. Criar um objeto anônimo, new, adapter view on item click listener. E aqui dentro do on item nós vamos fazer aí a escolha do livro. Agora, usando esse parâmetro long aqui, tá? Vou chamar esse camarada de ID e esse aqui eu vou chamar de position. Eu já fiz essa alteração na aplicação anterior. E primeiro passo, então, criar a intent. New intent. Nós estamos dentro de um objeto anônimo, né? E aqui eu preciso passar o this. Mas não é o this do objeto anônimo. É o this do livros activity. Ok? Então, vamos qualificar livros activity.this e queremos abrir o obra activity.class. E start activity intent. Isso já basta para abrir a tela. Mas eu também preciso passar o livro escolhido. E aí o livro escolhido vai ser passado pelo ID. Esse listener, através aqui da implementação do método onItemClick, ele vai receber aqui dentro desse parâmetro chamado ID, que eu troquei o nome aqui para ID, e que é do tipo long, então um número inteiro de 64 bytes, esse camarada ele vai ser a chave primária do livro no banco de dados. E isso é uma forma automática de comportamento do Android, porque nós tivemos o cuidado de, ao criar a tabela, colocar como chave primária o underline ID, o nome underline ID. É por esse motivo que o underline ID deve ser usado como chave primária. Então, um campo com esse nome sendo a chave primária, na hora de implementar um listener de um clique no item do list view, essa chave primária já vem passada para nós aqui nesse campo ID. Basta passar esse ID para o obra activity usando os extras da intent. Então, intent.put extra. E aí nós temos que colocar uma chave e o valor vai ser o ID. Ok? Então, o ID já está ok. E a chave, quem que é? Usualmente fazemos o seguinte, vamos na classe recebedora e aqui nós criamos uma constante, que é pública, estática, final, string, e aí damos o nome que nós quisermos. ID livro, por exemplo. E ela deve ser carregada aqui com algum string qualquer. Então,
ID livro. Ok? Temos essa constante, vamos usá-la. Então, obra activity.id livro. Vejam, já apareceu aqui, né? Então, ela que nós vamos usar. E aqui no obra activity, precisamos recuperar esse ID. Então, eu vou criar aqui um atributo privado, que é long, e que eu vou chamar de ID livro. E aqui vamos recuperá-lo. ID livro é igual, vamos fazer um get intent. A intent propriamente dita eu não preciso recuperar, não preciso dar intent em si, eu preciso só desse extra que está dentro dela. Então vamos colocar aqui um get extras, e aí o método long, get long, né? Que pertence aí ao get extras, e aqui nós vamos colocar o ID livro. Isso basta para a gente recuperar a identificação do livro. Agora, vou criar aqui uma funçãozinha chamada exibe dados. Privado, void, exibe dados. Eu já tenho o identificador do livro. E agora eu vou montar um select da seguinte maneira. Então, string SQL, select, asterisco, from livros. Eu vou usar o asterisco mesmo, ok? Então, vou pegar todos os campos. Só que agora nós temos uma cláusula de filtro. Where, underline ID, igual, interrogação. Então, nós vamos montar essa query buscando pela chave primária igual a um determinado valor. E o valor que nos interessa, o valor que a gente vai usar como referência é esse aqui, o ID livro. Então, é uma consulta parametrizada e esse select nós vamos usar então para criar o nosso cursor. Então, passo a passo. Qual é o próximo passo? O BD Helper. Então, BD Helper, criar o objeto aqui e vamos instanciar passando o parâmetro que ele exige, que é um contexto. Então, é o ponteiro da atividade, é o this. Tendo o BD Helper, criamos o banco de dados. Então, SQLite Database, vamos chamá-lo de BD. bdhelper.getReadableDatabase. Nós vamos abrir o banco para leitura. Cursor. Igual bd. Aí vamos executar a consulta, raw query, SQL. E agora eu preciso passar um parâmetro. E o esperado aqui é um vetor de strings. Então, eu vou criar um vetor de strings anônimo aqui diretamente. Vetor string abre e fecha chaves. E aí já coloco aqui entre abre e fecha colchetes para definir que é o vetor. E já coloco aqui o abre e fecha chaves para definir o conteúdo. E dentro desse conteúdo nós precisamos colocar strings. E tem um detalhe. O nosso ID livro, ele é um long. Então, como é que nós vamos converter esse número inteiro longo de 64 bits em um string? Então, a classe long.toString, tá certo? E aqui nós colocamos o valor ID livro. Só isso. Então, o nosso vetor de strings, criado aqui, ele terá este conteúdo. Ah, e se eu tivesse aqui mais
outro critério aqui igual a outra interrogação, né? Por exemplo, um AND aqui. Tudo bem. Aí nós colocaríamos aqui dentro dessas chaves uma vírgula e colocaríamos o outro critério. Ok? Então, dentro dessas chaves, haverá tantos parâmetros quanto necessário. E o que define o número de parâmetros necessário é a quantidade de interrogações que nós utilizamos no nosso SQL. Ok. Então, isso aqui vai executar a nossa consulta. Nós teremos, então, acesso ao nosso cursor. Agora, não se trata de criar um adaptador. Longe disso. Agora é uma técnica diferente de trabalho. Eu vou pegar esse text view, que é identificado por txtnome. Esse text view txtnome vai receber o nome do livro. Então, nós precisamos fazer uma atribuição na base do setText. Eu vou criar aqui um text view para uso geral, text view txt, e aqui eu vou fazer então txt igual find view by id r.id.txtnome. E aí vamos fazer o txt.setText e aqui vamos colocar o nome que vem do banco de dados. Essa é a ideia. Ocorre que para a gente poder fazer funcionar isso, o meu cursor precisa ser movimentado. Que história é essa? Nós vamos utilizar o cursor aqui, ó. Vejam que eu coloquei um if, tá? E eu vou fazer um move to first. Eu tenho várias instruções de movimentação. Então, eu posso movimentar para o primeiro registro do cursor, eu posso movimentar para o último, para o próximo, para uma determinada posição específica. Então, eu vou movimentar para o primeiro. Essa movimentação pode falhar. Se ela falhar, isso aqui retorna falso. Se ela der tudo certo, então retorna verdadeiro. Quando der tudo certo, eu vou fazer os preenchimentos necessários. Então, eu vou buscar qual campo vai preencher o dado aqui no meu txtnome. Mas essa movimentação feita aqui na linha 32, ela é obrigatória. Sem fazer algum tipo de movimentação com os dados do cursor, ele não é criado de fato. Ah, por que eu não precisei fazer isso lá no list view? Ele já preencheu e eu não usei nada de move to first nem nada. Por um motivo simples. Porque o Android fez para você. Você só precisou ensinar, através do adaptador, como preencher os campos. Mas toda a parte de movimentação, a navegação entre os dados, foi feito pelas classes que já implementam essas funções automaticamente dentro do adaptador. Ok? Bom, então agora vamos preencher esse campo. Então apagamos aqui. Para preenchimento, nós vamos usar o nosso cursor. Então, é um string que eu quero colocar aqui. Vamos usar o getString. E aí eu vou recuperar pelo índice da coluna. Então, eu vou usar um getColumn index. Mas essa opção, index or throw. Se der erro, ele vai gerar uma exceção. E aqui eu vou colocar o nome do campo, que no caso é o nome do livro. Então, é o campo nome. Ok? Dessa maneira, a gente consegue, então, já exibir pelo menos um campo da nossa tabela. E depois que terminar de usar, faz um cursor close. Aí você libera o recurso do banco de dados. Você fechou o cursor, ele libera a memória tomada por esse cursor.
É claro que a gente ainda não acabou, mas vamos testar para ver se essa parte já está correta ou se tem algum problema aí. Então, lembrando, estamos trabalhando no Obra Activity, que tem esse layout. Fizemos a identificação do livro. Através dos extras da Intent, essa identificação é recebida e criei uma rotina para exibir os dados. Executei a consulta no banco, movimentei o cursor e agora eu vou usar esse cursor para preencher cada um dos elementos visuais de tela. Então, o caminho é esse. Agora eu seleciono um livro aqui, então vamos aqui no Jorge Amado, Capitães da Areia. Abriu aqui a outra tela, implementei o Listener, o Capitães da Areia já está preenchido aqui. Ok? Agora é só complementar e fazer todo o resto. Lembrando que o nome do autor está em outra tabela, então isso vai ter um tratamento específico. Preenchemos o nome do livro, preenchemos a editora e o ano da publicação. Vou ter que preencher também se eu já li ou não, e a capa. Então, como é um trabalho agora mais mecânico de digitação, vamos pegar pronto aqui. Aqui é o nome do livro, aqui é a editora, o ano e o já lido. Vou pegar até aqui assim. Isso aqui. Então nós temos aqui o checkbox, que é o elemento que já foi lido. E aqui a imagem da capa. Esses três estavam acima. Tanto faz se fica para cima ou para baixo aqui, isso é irrelevante. Então, vou colocar aqui no final. E a declaração dele aqui em cima. E o Alt Enter para o Image View. Então, com exceção do autor, o resto já está tudo ok. Com exceção do autor, os demais campos já estão todos preenchidos, usando aí as mesmas técnicas que eu mostrei no primeiro. Aqui adaptador, Capitães da Areia. Então temos aqui, ó, prontinho. A editora está preenchida, o ano. O resumo da obra, não vou me preocupar com isso, não está no banco de dados, seria o caso de gerar um texto fake, né? Mas a capa do livro está ok, só falta o nome do autor. Lembrando que no cadastro de livros nós temos o número do autor. Então agora eu vou precisar fazer o seguinte. Eu vou declarar aqui um longo, chamar de ID autor e vou carregar a... Eu fechei o cursor, não pode, né? Tem que fechar o cursor só depois. Porque aqui eu ainda preciso usar o cursor. Só que, peraí, estou fazendo coisa errada. Tem que ser dentro da chave também. Porque está relacionado com essa movimentação ter dado certo, né? Então nós vamos recuperar aqui o ID do autor. Pronto. Então o nome do campo é autor. Aqui no cadastro de livros. É esse campo que eu estou querendo recuperar. Referenciei o nome dele aqui, peguei o autor, beleza, então já tenho o autor. Aí eu fecho o cursor
E agora eu vou fazer outra consulta. Eu vou usar o mesmo objeto SQL e eu quero o nome do autor da tabela autores, where, underline ID igual a interrogação. Ok? Então eu fiz esse novo select e agora eu vou precisar fazer uma consulta utilizando este novo select. Vejam, o banco de dados eu já tenho. O banco de dados já foi construído usando o helper aqui. Esse helper já foi usado, está disponível. Então, não é necessário que eu faça essa parte aqui toda de novo. Na prática, então, eu vou precisar disso aqui, olha. Eu fiz um copiar. Eu vou usar o mesmo objeto cursor, que vai executar o SQL, que agora é esse novo da linha 56, logo aqui acima. E aqui é um longo convertido para string, o ID do autor. Esse que eu peguei aqui. Opa, tá vermelho aqui, porque ele aqui está inadequado. Vamos corrigir isso aqui. Eu estou declarando aqui dentro, né? Isso é furado, porque eu estou dentro de um if e o compilador Java ele reconhece que pode ser que não passe dentro desse if. Então, não passando dentro do if, não haveria a declaração do ID autor, né? Dessa variável. Então, agora sim, declara lá em cima, carrega aqui e usa aqui. Ok. Está sublinhando de vermelho. O que está errado agora? Ele está sinalizando que essa variável pode não ter sido inicializada. De fato, o Java tem essas características. Aqui convém, então, a gente colocar um if. Se o ID do autor for maior que 0, aí fazemos, então, este código. Isso porque ele pode não estar inicializado e porque não vai passar dentro deste if eventualmente, né? Então, como é que a gente lida com isso? Eu vou fazer um if aqui, perguntar se ele é maior que 0, e aqui na declaração eu vou igualar a 0, assim ele fica inicializado. Ficando inicializado e eventualmente passando aqui dentro recebendo um número diferente de 0, está tudo certo. E aí, se está tudo certo, o ID é maior que 0, eu vou fazer a consulta e ok, tudo bem. Então agora o compilador Java não vai ter mais nenhuma restrição para compilar esse código. E aí o nosso cursor, move to first, então eu fiz uma consulta para capturar o autor, que tem esse ID dentro da tabela de autores, faço a movimentação e por fim o meu TXT vai fazer aqui um find view by ID, r.id.txt autor e txt.setText vai receber cursor.getString e cursor.getColumnIndex.throw e coloca aqui o nome. E terminado isso aqui, a gente faz um close, fecha esse cursor. Prontinho. Alguém pode perguntar assim, mas você só colocou o nome nesse select. E você disse antes que tinha que pôr o underline ID também. Bom, se você quiser pôr o underline ID, tudo bem, pode pôr. Mas eu disse que era obrigatório pôr o underline ID quando esse nosso cursor estará vinculado a um list view. O
que não é o caso aqui. Nós não estamos vinculados a um list view, nós estamos preenchendo componentes discretos, né? Text view, image view. Então esse underline ID, ou seja, a chave primária não é obrigatória neste caso, tá? Se quiser acostumar sempre colocar para nunca errar, para não dar problema quando usar no list view, ok, pode deixá-lo aí também que não tem problema nenhum. E aqui vamos ver o funcionamento. Escolhemos um livro, Capitães da Areia, pronto. Tá aí, ó. Capitães da Areia, Jorge Amado, José Olímpio, o ano e a capa. Agora, a gente tem que fazer funcionar o já lido. Quando clicar aqui, ele funcionar de alguma maneira. E vocês viram que deu erro. Por quê? Aqui no Activity Obra, esse já lido, o clique dele está vinculado com o já lido clique, um método que não existe. Então vamos implementá-lo agora aqui. Ah, você não vai usar listener? Não, vou usar esse método implementado no XML mesmo. Também poderia usar listener, sem problema. Então o nome dele é já lido clique e ele recebe um parâmetro da classe view. Opa, sem vírgula. E aqui nós vamos implementar o código que vai ser o responsável pela alteração da situação do campo. Nós vamos fazer então uma atualização. O já lido, ele vai ter o seguinte comportamento. Eu não mencionei antes, mas esse campo já lido, ele é um inteiro, ele é um número inteiro. E ele vai funcionar, na verdade, como um booleano, falso ou verdadeiro. O cadastro, quando eu fiz aqui, esse campo já lido, ele está na tabela de livros, né? E quando foi feito o cadastro, não foi colocada informação nenhuma para esse campo aqui no construtor do insere livro. O insere livro ele não recebe nenhuma informação sobre o já lido, que seria um último parâmetro aqui. E por que isso? Porque o já lido eu fiz da maneira fixa, ó, 0 para todo mundo. E o 0 significa que eu não li o livro. E a ideia agora é, se eu li o livro, eu vou clicar naquele checkbox, vou alterar a situação dele para lido e vou atualizar o meu banco para outro número diferente de 0. Essa é a ideia. Então aqui, nesse já lido clique, nós vamos fazer referência a um checkbox. Esse checkbox ele tem o ID CHK já lido. Então vamos usar aqui, CHK já lido. Vamos fazer um find view by ID, r.id.chk já lido. Eu preciso recuperar a situação dele. Como que ele está? Ele está ticado ou não? Ele está ligado ou ele está desligado? Então eu vou criar uma variávelzinha aqui chamada já lido e vou igualá-la a 0. E agora eu vou fazer um if para perguntar se esse checkbox ele está ticado. Então nós vamos usar aqui o isChecked. Se ele estiver ligado, eu vou trocar o meu já lido para 1. Então a ideia é essa. Cria a variável configurada como 0, verifica se o checkbox está ligado. Está ligado? Troca o valor da variável para 1. Quando o valor da variável então for 1, significa que eu já li o livro. Essa é a ideia. E agora eu tenho que atualizar isso no banco de dados. Então eu vou criar aqui um BD Helper. Então, BD Helper new this.
Agora eu vou criar um banco de dados e esse é atualizável. Então vamos criar aqui um SQLite Database BD usando o BD Helper, ponto, e agora é um Get Writable Database, porque eu vou atualizar um campo desse meu banco. E agora eu não vou criar um cursor. Agora eu vou usar o método update, ok? Esse método update ele tem vários parâmetros. Um dos parâmetros é o nome da tabela que eu vou atualizar. Então eu vou atualizar a tabela de livros. E o segundo parâmetro, ele é um content values, CV já lido. Bom, esse content values eu preciso criar. Vou fazer aqui em cima. Content values CV já lido igual a new. Então vamos usar o construtor dele aqui, ele não tem parâmetro nenhum. E o que eu vou fazer nesse content values? É parecido com o que eu fiz no BD Helper para a criação aqui do conjunto de dados que está inserido dentro de cada tabela, né? Então, eu usei o content values para criar esse objeto e aí eu fiz vários puts, tá? Onde nós vamos trabalhar com par chave valor. Então, temos o nome do campo e temos o seu conteúdo. O que eu quero atualizar de fato? Eu quero, então, fazer um put para atualizar o campo já lido, para que ele contenha o valor que está dentro da variável, esta variável inteira, que pode ser 1 ou pode ser 0, conforme eu tenha lido ou não o meu livro. Ok? Então, eu vou fazer aqui esse put, e agora o nosso CV já lido vai ser passado como parâmetro aqui. Não acabou. Eu preciso especificar nesse update também quem que eu vou alterar. Então, eu não vou alterar todos os registros da tabela. Pelo contrário, eu vou alterar apenas aquele que eu li, aquele livro que foi recebido aqui nessa tela através da sua chave primária. Então, eu vou colocar como cláusula where aqui o underline ID. Underline ID igual a interrogação, um parâmetro. Esse parâmetro eu vou preencher agora, criando aqui um vetor de strings, semelhante ao que a gente já fez nas outras janelas quando usou o adaptador. Perdão, quando usou o adaptador não, semelhante com o que a gente fez aqui quando a gente fez a busca do livro, né? Então, eu usei o argumento interrogação e aqui eu converti o identificador, que é um longo, para um string. Então, a mesma coisa que eu vou fazer aqui, no caso, identificador do livro mesmo. Então, long.toString, e aí é o ID livro. Pronto. Este update ele vai ser executado e vai alterar a situação do livro lá na tabela, vai alterar a situação desse nosso livro, de 0 para 1 ou de 1 para 0. Né? Vai ser, então, um liga-desliga. Aqui, só para finalizar, a gente vai dar um close no banco de dados e vamos testar se isso funcionou. Não adianta testar, porque a gente não vai ter a parte visual. Por quê? Voltei no Livros BD Adapter. Vejam aqui, ó, voltei no adaptador de livros. Lembram que eu tinha deixado esse código comentado, né? Então vamos tirar o comentário e vamos ver o que está feito aqui. Eu estou perguntando se o já lido é igual a 1. E caso seja,
eu vou trocar a cor. Então, a cor de fundo, o background da minha view, a view é a faixinha lá do list view. A cor de fundo dessa view vai ser dessa cor roxa aqui, ó. Então essa cor, ela vai identificar para mim que eu já li o livro. E essa outra cor, verdinha mais clara, vai identificar para mim que eu não li o livro. A cor verdinha mais clara é a que já está. Então agora vai surgir essa outra cor rosinha aí, roxa, sei lá. Vamos lá. Instalou. Então aqui em livros, adaptador personalizado, está aqui. Nenhum livro foi lido, porque a gente não tem essa informação registrada ainda. Agora esse aqui eu vou marcar, vejam, marcou, né? E aqui, voltando, nada aparece. Por quê? Eu tenho que recarregar o adaptador. Então, no adaptador simples, essa informação do já lido não foi usada, então nada aparece roxinho. No adaptador personalizado, a informação foi usada. O Capitães de Areia aparece roxinho. Vamos ler esse A Paixão segundo o GH. Cliquei, já li. Mas na renovação da tela, na volta, né, de uma activity para outra, ele não recarrega o adaptador. Não foi feito nenhum comando aqui para recarregar o adaptador. Então eu tenho que clicar neste botão, aí sim, cliquei, ele renova o adaptador e aí fica sinalizado que eu já li. Tá? Vamos pegar aqui o tempo e o vento. Então, pronto. O tempo e o vento. Tem que renovar o adaptador. Vamos clicar, renovou. Agora tem que rolar até o tempo e o vento aqui, ó, ele está marcado. Tá certo? Vamos tirar um. Vamos tirar esse aqui. Tirei. Ele continua marcado, mas tem que renovar o adaptador. Então, agora sim. E como é que eu faria para isso ficar renovável automaticamente? Bom, então nós voltamos aqui no Livros Activity e criamos aqui um tratamento de método do ciclo de vida da atividade. Quando uma atividade é coberta por outra, a atividade que foi coberta, ela entra no modo de parada. Então nós temos que implementar um método do ciclo de vida da atividade que vai ser executado com certeza quando essa atividade voltar a ser visível. E o método que faz isso é o onRestart. Então vamos aqui usar o Alt Insert, Override Methods, e vamos escrever aqui Restart. Esse aqui, ó, onRestart. Quando ocorreu o onRestart, eu quero recarregar os dados usando o adaptador personalizado. E quem faz isso é aqui, olha, o set-lv livros adaptador personalizado. É esse o método que configura o adaptador personalizado. Então, é esse método que eu vou chamar aqui no onRestart. Vamos ver se deu certo. Aqui, eu estava aguardando ali. Então vamos pegar esse Alice Ulisses, já lido, e volta. Voltou, passou pelo restart, marcou. Né? Volta aqui, desmarca, aí, passa pelo restart, ele renova o adaptador e já desmarcou. E vejam que interessante.
Eu fechei a aplicação, encerrei aqui. Vamos rodar de novo. Na primeira vez que eu clico, nada aparece aqui. Por quê? Porque eu implementei o método sobrescrito onRestart. Se eu tivesse implementado no onStart, aí ele já entraria com o adaptador carregado. Mas se eu faço no onRestart, então eu acabo permitindo que a nossa carga ocorra apenas quando a atividade já estava criada, porém não. Vou abrir aqui. Já criada, porém não visível. É aqui, ó. Esse é o ciclo de vida da atividade, né? Quando executamos uma atividade, a sequência de métodos é o onCreate, depois o onStart, e aí segue os demais, e a atividade entra em execução. Quando a atividade é coberta por alguma outra, o onStop é executado, e quando ela volta a ser visível, o onRestart é executado. Vejam que o onRestart ele não está aqui no fluxo de inicialização, só no momento do retorno. Então, o comportamento original do meu aplicativo, dessa tela vir vazia, permanece. Agora aqui, quando eu clico no adaptador, vou para outra tela, ao voltar, ele recarrega através do onRestart. Então, é o nosso ciclo de vida sendo posto aqui em uso, auxiliando no processo de criação desse aplicativo. Ok? Muito bem. Então, aqui nós fizemos a implementação de uma alteração em um dado de uma das tabelas do nosso banco de dados aí. E eu vou ficar por aqui. Ainda tem a implementação desse um autor. A implementação do autor ela é muito parecida com a implementação dessa obra Activity, a exibição dos dados aqui no obra Activity, tem que fazer um select com uma cláusula de filtro, executá-la, né, de maneira semelhante a essa aqui. E praticamente é mais do mesmo. Para que ela seja aberta, é preciso que implemente o onClick aqui no autor. Então, ao clicar nesse item autor, vai disparar a execução da abertura da tela de um autor, e aí passa como parâmetro, através da intent, como um extra, o número do autor, e faz o preenchimento, criando aí um cursor e fazendo os vários find view by ID e o set text. Essa parte eu vou deixar como exercício para vocês, e tem no PDF que está à disposição. Então, terminem aí o aplicativo e a gente encerra por aqui. É isso. Então, aproveitem o material.